é quinta-feira, dia 12/8/2021. Vamos dar início à nossa aula? Matemática, multiplicação. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 27, 28, 29 e 30. Nós vamos dar início ao nosso PET 3. Então, a nossa atividade de matemática de hoje vai ser na página 27, semana 1. Nosso tema será multiplicação. Nesta semana, nós vamos aprender um pouco mais sobre a multiplicação. O algoritmo da multiplicação pode nos ajudar muito quando precisamos multiplicar números maiores. Para usar a multiplicação, precisamos saber a tabuada e colocar cada algarismo na posição correta. A multiplicação é uma das operações matemáticas básicas. Ela é uma evolução natural da adição, pois é definida de modo que represente a soma de determinado número de conjuntos que possuem a mesma quantidade de elementos. Por exemplo, é usual comprar muitos exemplares de um mesmo produto em um supermercado. Caso compre 8 produtos que custem R$2, o total a ser pago será R$16, pois somamos o valor R$2 8 vezes. Sendo assim, temos a soma 2, 8 vezes igual a 16. Esta soma pode ser representada pelo símbolo de vezes, que é um xizinho ou um pontinho. No exemplo anterior, 2 vezes 8 igual a 2 vezes 8, que é igual a 16. Dessa maneira, somamos 8 conjuntos de R$2 cada. Nesse exemplo, os números 2 e 8 recebem o nome de fatores e essa operação deve ser lida da seguinte maneira: 2 vezes 8 é igual a 16. Em outras palavras, multiplicação é uma maneira que facilita a soma de números iguais. Atividades. Número 1. Vamos resolver os problemas envolvendo multiplicação. Letra A. Na turma do quarto ano, tem 35 estudantes. Todos se saíram muito bem nas avaliações e a professora resolveu presenteá-los com bombons. Ela irá dar 3 bombons para cada estudante. Quantos bombons a professora terá que comprar? Aí aqui vocês têm um espaço para fazer o raciocínio e a operação de vocês. A resposta será: a professora terá que comprar bombons, a quantidade de bombons que vocês acharem na multiplicação. B. Em uma mercearia, o dono comprou 6 caixas de iogurte, contendo 36 iogurtes em cada caixa. Quantos iogurtes ele comprou ao todo? C. Uma loja de brinquedos possui 54 bonecas, em cada prateleira de uma estante. Esta estante possui 8 prateleiras. Quantas bonecas a loja de brinquedo possui, sendo que ficarão 8 bonecas de fora da estante? 2. Agora é com você. Vou colocar alguns dados e você irá construir o problema e resolver cada um. Então, aqui, 12 caixas com 30 morangos cada um. Como nós podemos fazer esse probleminha? Como nós podemos resolver essa operação? 14 fileiras para plantar, cada fileira 114 mudas. Uma escada com 16 degraus que sobe e desce 5 vezes. Vocês vão fazer os textinhos dessas multiplicações. Geografia. A interdependência entre a cidade e o campo. A matéria vai estar no PET 3, nas páginas 75, 76, 77 e 78. A nossa matéria de geografia de hoje vai estar na semana 1 do PET, na página 75. O tema será a interdependência entre a cidade e o campo. A cidade e o campo apresentam características próprias bem diferentes, porém possuem uma relação de interdependência muito próxima. Na cidade, o espaço geográfico apresenta muitas construções, grande concentração e movimento de pessoas e veículos. E a maioria das atividades econômicas realizadas está relacionada ao comércio, aos serviços e às indústrias. No campo, predominam os elementos naturais, como rios, formações vegetais, há menos concentração de pessoas e as construções, geralmente, são mais afastadas umas das outras. As atividades econômicas desenvolvidas nesse espaço normalmente estão relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Conforme destacado, apesar de esses espaços, campo e cidade, apresentarem características diferentes, eles são interdependentes. Os moradores do campo dependem dos serviços e produtos fabricados na cidade, assim como os moradores da cidade necessitam do que é produzido no campo. A produção
A distribuição e a comercialização de mercadorias são o resultado da interação entre o campo e a cidade e envolvem vários trabalhadores, empregados nos 3 setores da economia apresentados abaixo. Temos setores da economia. O setor primário, as atividades, é composto pelas atividades econômicas comumente realizadas no campo, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O setor secundário é composto pelas atividades relacionadas à transformação industrial e à construção civil. O setor terciário reúne as atividades de comércio e prestação de serviços. O trabalho no campo e na cidade. No campo, espaço rural, o trabalho está diretamente relacionado às atividades de cultivo da terra, que é a agricultura, de criação de rebanhos, a pecuária, e ao extrativismo. Essas atividades evoluíram ao longo do tempo, graças às novas tecnologias. Muitos instrumentos são utilizados para o desenvolvimento das atividades no campo. Alguns instrumentos rústicos, como o arado feito de madeira ou ferro movido por tração animal, ainda são utilizados até os dias atuais em pequenas propriedades. Atualmente, outras tecnologias têm sido utilizadas para preparar a terra, plantar e colher. Na pecuária, ou seja, na criação e reprodução de animais destinados à produção de alimentos e matérias-primas, também ocorre a utilização de novas tecnologias. A chegada da tecnologia no campo reduziu os postos de trabalho. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2015, a maior parte da população brasileira reside no campo. Nas cidades, as principais atividades econômicas são as ligadas ao comércio e à prestação de serviços. Como exemplos de serviços temos bancos, escolas, administração pública, clínicas médicas, etc. Há também em muitas cidades atividades industriais nas quais são produzidos alimentos, automóveis, vestuário, etc. A tecnologia é também utilizada nas atividades das cidades e tem alterado as relações do trabalho. Muitas atividades são substituídas por máquinas, como por exemplo o trabalho em agências bancárias, que foi reduzido pelos caixas eletrônicos. Tanto na cidade quanto no campo, a ciência e a tecnologia vêm proporcionando mudanças na maneira de trabalhar. Atividades. Número 1. Observe a tirinha. Por meio do trabalho no campo, surgem vários produtos vindos do cultivo da terra e da criação de animais. Pecuária, criação de animais. Agricultura, cultivo da terra. A. Quais são as atividades econômicas realizadas no campo? B. Quais produtos o campo disponibiliza para a cidade? Número 2. Observe as imagens. Elas representam formas de trabalho realizadas na cidade. A partir da observação de uma cidade, marque as alternativas que apresentam possíveis formas de trabalho realizadas. 3. Agora é sua vez de refletir sobre o seu local de vivência e responder as questões. A. No município onde você vive, predominam características do espaço urbano-cidade, rural-campo ou uma mescla entre campo e cidade. B. Quais as formas de trabalho realizadas por seus familiares? Elas te levam a constatar que tratam-se de atividades comuns ao campo ou à cidade? Nossas atividades de hoje terminam por aqui. Até mais.